sempre com boas vibrações, boas energias. E aí a gente pede para que todos consigam, né, elevar os pensamentos, esquecer os problemas, tentar esquecer os problemas, né? E aí a gente poder se harmonizar conjuntamente, todo mundo em pensamentos positivos. Hoje é uma noite, mais uma vez, que a gente vai falar, né, sobre o Evangelho do Cristo de Deus, através de um tema escolhido pela casa, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Felicidade Real. E aí algumas orientações, né, através de depoimentos dados pelos espíritos a Allan Kardec, e quem assina esse depoimento que foi colocado na codificação é o espírito Delfine de Giardini. E aí eu fui tentar pesquisar um pouco, né, sobre a história desse espírito, e por coincidência era uma francesa, né, muito culta, né, que frequentava à época, né, a alta sociedade de Paris. Ela nasceu no mesmo ano de Allan Kardec e também entusiasmada com as mesas girantes, ela começou a participar de algumas reuniões, né, naquela época, no início desse processo de comunicação dos espíritos. Eles se utilizavam de mesas, né, e através das pancadas que eram dadas nessas mesas, através dos espíritos, aquelas pessoas que ali participavam, e grande parte delas eram pessoas da alta sociedade de Paris, elas iam fazendo perguntas aos espíritos e os espíritos iam respondendo. E ela, bastante entusiasmada, acreditando, né, na comunicação dos espíritos, ela faz uma visita a Victor Hugo, a família de Victor Hugo, e ela chega lá, começa a querer comentar sobre o fato, né, o que estava ocorrendo, e tenta até, após um almoço na família Victor Hugo, fazer uma evocação desses espíritos, né, para que eles dessem uma comunicação. E aí ela não teve sucesso nessa comunicação inicial. Passado alguns dias, até que, no momento adequado, ela recebe uma comunicação, e essa comunicação é da sua própria filha, que tinha falecido há já um tempo, né, durante a sua lua de mel. Num passeio de barco, ela terminou se afogando. E aí esse é um relato, né, desse espírito que nos traz o seu depoimento sobre o que é felicidade, né? Então, como o tema é felicidade real, então, se a gente for fazer uma pergunta agora para todos, o que é felicidade para você? Né? Qual é a primeira imagem que vem na nossa cabeça quando diz o que é felicidade para você? Alguém falou saúde. Alguém poderia dizer mais alguma coisa? Paz. Família. Olha aí, só coisas boas. Mais alguém? Conceição, amor. Olha aí, tá vendo? Que coisa boa, né? Então vem palavras boas quando a gente pensa em felicidade. Mas será que todo mundo pensa isso? Nesse mundo materialista que a gente vive, onde as pessoas vivem uma correria em busca de pagar as suas contas, de ter recursos para poder se divertir, de trocar o carro todo ano, de mudar de casa, de trocar o sofá porque o cachorrinho foi ali e fez um xixi. Então, assim, a felicidade real, ela pode ser diferente, de diferentes formas, né? Isso vai estar muito atrelado a cada pessoa, aquilo que você acha que é sua felicidade. E é esse alerta que esse espírito nos traz, né? Que a verdadeira felicidade não é essa felicidade que a gente pensa, né? A felicidade material, o orgulho,
a vaidade, né? A busca pela beleza. E aí hoje no evangelho que os trabalhadores fazem antes de iniciar, até o tema foi falando sobre o casamento. E hoje a gente vê que muitos casamentos, eles acabam muito rapidamente, porque existe muitas vezes um interesse atrelado, né? É muito difícil hoje você ver o amor na verdadeira concepção do que é o amor. Às vezes a gente não consegue realmente o amor do Cristo, o amor de um espírito elevado, desprovido de todo o materialismo, de todos os interesses. Será que a gente realmente hoje consegue ter esse amor puro? Ou a gente ainda traz no fundo, algum interesse da nossa parte, né? Somos ainda espíritos em evolução, falhos, com as nossas fraquezas morais. E aí, esse tema traz justamente a reflexão sobre isso. Que a verdadeira felicidade, a felicidade real, muitas vezes, ela está ali, por trás de algo que a gente até vê como negativo. Porque a gente tem que lembrar que, como espíritos em evolução, nós temos nossas dívidas, nossos resgates. E muitos dos nossos resgates são morais, não é verdade? Então a gente tem essa oportunidade através da reencarnação para que a gente vá nos melhorando como espíritos, como pessoas, como membros da sociedade, como filhos, como pais, como irmãos, como parentes. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa reflexão. Será que eu estou realmente buscando a felicidade real? Ou eu estou me iludindo com a felicidade que é transitória? Porque nós somos transitórios. Essa vida é passageira. Para a gente pode demorar muito quando estamos passando por dificuldades, né? Como estamos sofrendo por alguma necessidade, pela falta de alguém, por uma traição, né? Então são várias coisas que nos fazem sofrer, mas muitas vezes são esses sofrimentos que são necessários para que a gente desperte o verdadeiro amor, que a gente consiga se desprender realmente, né, daquilo que não é necessário para a nossa vida e que a gente consiga enxergar por trás dessa cortina que nós mesmos criamos o que é o verdadeiro amor. Que o amor é simples quando se pensa na pureza do que a gente tem de relato desses espíritos, que todos eles sofreram bastante. Não tem um espírito elevado que tenha vindo com uma missão de nos ajudar, de ajudar a humanidade a crescer, que tenha tido sua felicidade. Começando pelo Cristo, o espírito mais puro que já pisou nesse planeta, que é o guia e modelo da humanidade, e foi sofrimento do início ao fim. Em sua missão, naquele período que ele estava para trazer a boa nova, para pregar um evangelho interpretado à luz do amor, foi só sofrimento, e muitos outros que os seguiram. Então a gente tem que sempre pensar, toda vez que a gente está sofrendo com alguma situação, achando que a gente não encontrou ainda a felicidade, que a gente consiga perceber que essas dificuldades que a gente enfrenta é necessária para que a gente realmente consiga quebrar essa dureza que muitas vezes a gente carrega ainda no coração. Vamos tentar quebrar, né, essas coisas que ainda nos aprisionam, aquela bola de ferro que a gente carrega, né, e fica carrancudo e às vezes culpando determinadas coisas, quando na realidade a culpa está em nós mesmos. As dificuldades são nossas. A gente tem que ter coragem de assumir isso, olhar no espelho e conversar com você mesmo. E conversar com o seu guia espiritual, com o seu anjo de guarda, com o seu protetor que está do seu lado 24 horas, lhe acolhendo, tendo a maior paciência do mundo, vendo às vezes aquela infantilidade que a gente tem de se preocupar à toa por uma bobagem, quando tem coisas tão importantes para a gente se preocupar. E nesse mês, que é um mês que a energia, né, do planeta como um todo, ela se melhora, porque é o mês que é o nascimento do Cristo, né? Então as pessoas ficam mais caridosas,
querem dar presentes, querem dar abraços, querem ligar para as pessoas que não falam há muito tempo. Então, que a gente aproveite essa boa energia, né? E que a gente consiga tirar dessa boa energia uma continuidade, que não seja só nesse mês. Que a gente consiga transformar para outros meses também, porque é isso que o Cristo quer de cada um de nós. Então, diante dessa proposta, né, do Evangelho, da gente visualizar, identificar a verdadeira felicidade que está dentro de nós, porque nós somos deuses, temos o Deus dentro de nós. Então, que possamos buscar essa felicidade. E aí eu aproveito, né, nesse clima de paz, de harmonia, pedir para que cada um feche os seus olhos, procure uma postura adequada, confortável, para a gente fazer uma prece em agradecimento mais uma vez ao Cristo de Deus, aos bons espíritos que estão aqui a nos acolher, a Manuel Quintão e toda a sua equipe. Que seja uma noite de muito amor, de luz, que possamos sentir os bons fluidos que a espiritualidade prepara para que façamos essa limpeza espiritual, a limpeza dos pensamentos, que possamos sentir o verdadeiro amor dentro dos nossos corações, colocar de lado tudo aquilo que nos incomoda, deixar que o vento leve, que a espiritualidade tome conta de tudo aquilo que nos incomoda e que a gente possa transformar isso em amor. Que tenhamos ouvido de ouvir o que nossa irmã Simone irá falar e que seja uma noite de muita luz. Assim seja. Isso, estou até irritado. Boa noite, amigos. Muita paz para todos, senhoras e senhores, senhoritas, espíritos que aqui também se encontram. Sejam todos bem-vindos. A noite de hoje foi trazido... Eu peço desculpa porque eu tive uma bronquite e a voz não está muito agradável. E a respiração também, não tanto, mas a espiritualidade tem me ajudado. Desde que eu cheguei aqui, a coisa tem melhorado. Tomara que melhore até eu desencarnar, eu fique melhor. O óbolo da viúva foi um grande desafio trazer esse tema, porque é um capítulo pequeno que está no Evangelho, aí eu citei. Eu não trouxe muitos slides, nós vamos trabalhar só com 5 slides essa noite. São slides só com figuras, não tem texto, para não ficar cansativo. É só para dar um apoio. As imagens, às vezes, falam mais do que as palavras, e às vezes até dispensam, né, palavras. Mas a palavra é importante também, acompanhando a imagem. Eu tiro por conta do Facebook. Né? As pessoas preferem muito mais uma foto do que um pensamento, do que um texto, né? Há uma grande diferença. São 200 mil curtidas numa imagem qualquer, de você na praia, você se divertindo, e quando você bota um pensamento, a curtida diminui. Porque nós somos seres bastante visuais. E nós também estamos muito apegados às imagens. E não é nada ruim nem bom. É a nossa condição. Nós ainda estamos nessa condição, né? Não é bom nem ruim. Eu gosto sempre de levantar essa questão. Nada de crucificação, nada de julgamento. Não é bom nem ruim. Estamos ainda vivendo assim. Agora, é claro que com o tempo, com o amadurecimento, nós vamos mudando os nossos valores, os nossos conceitos, e a vida vai tomando um outro cenário. Ou seja, como falou Glauber, os nossos olhos começam a enxergar outro tipo de beleza. Só isso, né? Essa mudança. Pois bem, olha que imagem bonita do óbolo da viúva, né? Uau! Eu acho que boicotaram aqui. Vai voltar. Mas vamos avante. Aí está Jesus
sentado próximo ao gasofilácio. Para quem não conhece, o gasofilácio é uma caixa de bronze que ficava na frente do templo de Jerusalém. E lá, os grandes homens, as mulheres, todas as pessoas depositavam as suas oferendas, as suas ofertas financeiras para ajudar, né? E geralmente os gasofilácios eram frequentados por gente de boas posses. Mas nesse dia, Jesus com seus apóstolos sentado, observou essa mulher. Era uma viúva. Uma mulher que tinha perdido o marido. Lembrando a nossa história, uma viúva nessa época era complicado, não é? Hoje as mulheres recomeçam a vida, continuam trabalhando, continuam cuidando dos filhos, trabalham, têm um valor social como deveria ser, não é? Mas na época não. Então, ser viúva, não poder trabalhar, que destino essa mulher teria? A pobreza. A pobreza. A pobreza. Dependendo da caridade dos outros. Joana de Cusa foi uma mulher bastante poderosa, casada com um homem importante de Roma. Só ela era o marido. Depois que ele vem a falecer, ela fica sem nenhuma posse, sem nenhum valor. O valor da mulher estava agregado ao homem, ao marido. Depois que ele se vai, nada mais resta. Vejam só que épocas difíceis, né? E é claro que a sociedade ainda reclama do feminismo, né? Ah, se não fosse o feminismo, né? Como estaríamos aí? Eu talvez não estivesse nem aqui falando. Muito bem. E aí a viúva passa e coloca 2 moedas de 10 centavos. Vamos colocar 10 centavos, que não daria para comprar nenhum pão da época. E Jesus observa e diz aos seus discípulos: olha só, aquela mulher está dando muito mais do que todos aqueles que aqui estiveram. Porque ela está dando não do que lhe sobra, mas do que lhe falta. E aí vem a primeira lição de Jesus, essa observação. O que lhe falta? Quanta coisa faltava a essa mulher, materialmente falando. E as 2 moedas são dois momentos simbólicos que nós poderíamos trazer. A primeira oferta que ela faz ao templo é o corpo. É a sua vida material que ali ela entrega. Na esperança de como será a minha vida a partir de agora. A confiança em Deus. E a segunda moeda é a alma. Olha só que bonito. Então essa imagem é belíssima, porque ela traz uma grande simbologia de humildade, de boa vontade, de desprendimento, de entrega, de fé e por aí vai. E a gente passaria a noite só trabalhando essa imagem. Só trabalhando esse símbolo bonito que aconteceu nessa época. Jesus, é claro, observava muito além das aparências. Veja que ele não falou de nenhuma miséria daquela mulher. Ele falou do seu espírito, da sua dedicação, do símbolo e da sua entrega naquele momento. E o capítulo mexe exatamente assim. É quando Kardec vai fundo no comentário desse capítulo, que vocês vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam, se possível. É muito bonito. E aí a Kardec vai trabalhar a questão da caridade. Que tipo de caridade nós esperamos fazer? E como entendemos a caridade? A caridade vem do latim, que também significa amor. A caridade é o amor em ação. Porque sendo amor sentimento, ele sendo invisível, ele se faz através de algo palpável. E a caridade é essa ação que prova que ali tem amor. Entende? O símbolo, as 2 mãos ofertando, mostrando que ali existe um sentimento, né? E porque nós vivemos numa vida física, então também precisamos executar fisicamente, materialmente as nossas intenções. Então, quando eu faço uma doação financeira, como ela estava fazendo ali, eu estou impondo, colocando, imprimindo no meu gesto algo, a minha intenção, o meu sentimento. Se eu faço por obrigação, não estou fazendo caridade. Aí muitos dirão, mas a caridade é um dever. Ah, dever, não obrigação. Vamos diferenciar dever de obrigação. O dever é algo consciente, que também vem movido com o sentimento. O sentimento de participação social, o sentimento de participação e responsabilidade na vida, não só minha, da minha família, mas da família universal. Aí é a diferença da obrigação para o dever, né? Muito bem? Posso passar?
E aí os espíritos vão dizer o que é a verdadeira caridade. Na realidade, a verdadeira caridade é aquela que nós nos entregamos com ela. Simples. Não, Simone, opa, simples não. É difícil fazer caridade, por quê? Porque nós não estamos agindo como uma viúva, como essa imagem. Nós fazemos o bem. Se alguém disser que eu estou fazendo bem, aquilo mexe com o meu ego, e aí eu me sinto ser mais bondoso do mundo. Aí eu posso divulgar. Não, não é caridade. É só uma obrigação que eu cumpri, social. Tenho de sobra, vou dar. Não que a caridade material não seja caridade, é também. É também. Eu gosto sempre de lembrar que nas festas natalinas, nós estamos sempre buscando o que temos melhor de dentro de nós. O Natal é importante. Veja como a revivência do Cristo mexe conosco. É lógico que o Cristo deveria estar revivendo todos os dias em nós. A lembrança dele seria todos os dias. Mas como nós estamos no corre-corre, não é? Correndo sabe-se lá para quê? Porque não somos atletas, mas a gente corre o tempo inteiro. Pergunta a alguém o que está fazendo. Correndo o que você não imagina. Eu digo, nossa, que maravilha. Eu não consigo mais correr nem 1 quilômetro. Né? O corpo não deixa mais. E você está correndo, que bom. Então, nós estamos correndo para quê? Para quê, né? Para pagar as contas, como disse Glauber, né? Para guardar um pouquinho para uma distração. E aí a gente vai deixando o outro lado da vida, o que alimenta a alma, a nossa sensação de verdadeira felicidade, para trás. E aí é no livro dos Espíritos que os Espíritos vão dizer o seguinte: existe o básico, a necessidade e o supérfluo. O necessário e o supérfluo. E aí Kardec pergunta inteligentemente, mas como eu vou discernir? Porque já que cada um tem uma necessidade, como é que eu vou discernir se eu estou vivendo de uma forma supérflua ou necessária? Kardec fez essa pergunta e pertinente, porque qual é a medida? E ele diz, o íntimo, a consciência de cada um. É só você observar o seu corpo. Com determinadas substâncias você se satura. Se você beber muita água, você pode vir a morrer. Tudo demais mata, né? Então, a água demais também vira uma toxina. Os alimentos ingeridos de forma descontrolada também causa danos. Então os espíritos dizem, basta que você sinta. E aí vem o nosso crivo, vem a nossa responsabilidade conosco. E também com o mundo. E eu vou entrar com um tema bastante inovador, que eu nunca vi ninguém falar. Mas a filosofia sempre nos ajuda a olhar, a ver algo de outro prisma, a alongar o olhar. E eu vejo Jesus como um grande professor de sustentabilidade. Outro dia eu estava dizendo isso a um amigo, ele disse, como assim? Sustentabilidade em Jerusalém? Não, Simone, ecologia, sustentabilidade, isso é assunto novo. Eu digo, engano seu. Vamos ver nas entrelinhas, vamos ver os ensinamentos de Jesus. E é claro que antes de entrar nesse tema de sustentabilidade, como ele nos ensinou, vamos entrar aí e falar sobre a caridade. Está pequeno a tela? Está pequena, né? Olha que lindo esse espírito chamado de Carita, no singular, mas também pode ser chamado de Caritas, por conta da oração que foi psicografada por uma médium posteriormente, martirizada em Roma. Alguns biógrafos consideram que ela pode ter sido Maria, a Santa Irene da Igreja Católica, mas é só uma especulação, não tem nada provado que esse espírito tenha sido a Santa Irene que viveu nessa época, né? Mas, vamos lá. Opa! Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanha-me, pois conheço a meta que deveis todo visar. Caritas. E aí essa imagem diz muita coisa. Tem um capítulo no Evangelho chamado da Beneficência, que fala da história de uma senhora que leva a sua filha para a comunidade bem pobre. E aí eu lembro que esses exemplos que o Cristo traz, e que esses espíritos se comunicaram através da doutrina espírita, vão a fundo a nossa realidade, o nosso dia a dia. Porque essa mulher aí,
ela representa a bondade. E nós vamos encontrar bondade em qualquer lugar, principalmente nas comunidades mais simples. Vamos encontrar Caritas. Caritas. Ah, mas com os ricos também? Também. Muitos também. Mesmo porque a caridade é uma grande virtude, independe de cor, de sexo, de condição social. É uma virtude do Espírito. E espíritos comprometidos como grandes transformadores do mundo vieram, inclusive, com poder. Com poder. Eu tinha parado em Joana de Cusa e não continuei o processo dela, né? Parei. A cabeça vai girando. Joana de Cusa ajudou Jesus. Ajudou porque ela tem influência política. Então ele conseguiu chegar nos lugares que ele poderia não ter conseguido. Porque Jesus de Nazaré não tinha sobrenome. Não tinha bens. Não é? Era seguido por homens e mulheres simples, entregues ao não reconhecimento social. Então quem era esse Jesus? Ninguém. E Joana de Cusa foi responsável por ajudar o Cristo, para que ele pudesse caminhar e fazer todo o seu trabalho de evangelização no mundo. Veja só, que coisa bonita. Joana de Cusa depois vira a ser a Joana de Ângeles, que hoje nós conhecemos como guia espiritual de Divaldo Franco, né? Muito bem. Essa é uma pintura de José Zeferino, um artista em São Paulo. Olha a data que ele pintou aí, 1872. Vamos para a sustentabilidade. O joio do trigo. Separar o joio do trigo. O joio e o trigo estão juntos. No capítulo do Evangelho também Jesus traz isso aí. E diz o seguinte: não cortais o joio antes que o trigo cresça. E aí nós vamos lembrar que biologicamente o trigo e o joio são muito parecidos quando estão crescendo, né? E se você arrancar o trigo quando o joio está crescendo com ele, corre o risco de você arrancar também parte do trigo. Primeira lição de sustentabilidade do Cristo. Olha só. Suficiência, visão, recursos. Recursos. Ele está nos ensinando a ter recursos. Muito bem. E não desperdício. Aí quando eu disse isso, o meu amigo olhou e começou a rir. Nossa! Mas não é que é verdade? Eu digo, pois é, por isso que essas palavras de Jesus são atemporais. E cada mudança de sociedade, nós vamos descobrindo o que ele já vem falando, né? Segundo ponto que os espíritos dizem com essa parábola do joio e do trigo, é que o trigo e o joio, eles precisam caminhar juntos. E aí eu faço o link à nossa alma. As nossas sombras e a nossa luz. Sem as sombras, nós não conseguimos desenvolver a luz, porque seríamos só luzes. As sombras é o que os espíritos vão falar das tentações dos recursos materiais e dos gozos terrenos, que também está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos. Quer dizer, se nós não tivéssemos ainda os instintos conosco, como governaríamos ele? Como saberíamos que estaríamos evoluindo? À medida que eu começo a escolher. Então eu mando esses sentimentos dormir, porque está lá comigo. Faz parte dos instintos humanos. Mas ele não precisa vir à frente. E aí tem um momento interessante do Cristo que nos ensina isso, que é quando ele vai lá para o deserto e começa as tentações, né? Ele se reserva e começam as tentações, uns chamam de Satanás, muito bem. Vamos chegar à conclusão do que é Satanás. Ah, Satanás existe? Mas existe. O que é Satanás? São esses instintos que leva esse nome. Não é um ser, não é uma entidade. Satanás simplesmente é um termo usado para dizer que são esses instintos. E aí quando Jesus diz, vai de reto, Satanás vai para trás de mim. O que vai manter é a minha luz. Eu decido. Por isso que ele diz isso. E muitas vezes todo mundo acha que é aquele ser maligno, né? Lógico que tinha os espíritos, mas é aquele ser maligno que disputa com Jesus a terra, né? É aquela forma humana. Não, ele está falando dos instintos que ele é chamado ali, né?
coma, beba, durma, né? E ele está ali no grande momento de sacrifício. E ele diz, vai de reto, Satanás, vai para trás de mim. Eu sou luz, eu decido quem me governa. Eu, como espírito. Né? E olha que nós estamos falando de um espírito de luz. E o que é que ele quer dizer com isso? Que nós nos autogovernamos. Né? E por que precisamos de livro de autoajuda? Não sei. Mas vende muito. Vende muito. Vende, que é uma beleza. Eu sou contra, sou eu. Vou dizer o quê? Eu vou dizer que eu gosto, eu não leio. Por quê? Porque a autoajuda é um princípio interior. Quando o nosso colega falou da felicidade, só eu posso dizer o que me faz feliz. Eu preciso me interiorizar, eu preciso me conhecer, eu preciso medir as minhas experiências de vida, saber todas as minhas falhas, os meus sofrimentos, para identificar o que me dá prazer, o que me faz feliz. É a presença do outro, é ajudando, que bom, está se encontrando. Não é? É me relacionando melhor com as pessoas, evitando mais atritos, dialogando melhor. Estou no caminho. Então, a ajuda é sempre íntima. Eu me ajudo, eu me conheço. E o outro é o espelho que vai me fazer essa busca. Por que o espelho? Porque é igual a mim? Não. Não é narciso, né? Porque o narcisismo, apesar de ser depois considerado um desvio de personalidade, a pessoa narcísica, que só pensa em si, que só olha para si, se torna um egoísta. Mas o narcisismo ele foi trazido pela psicanálise como a fase adolescente. Eu não sei se vocês foram adolescentes. Foram? Eu fui. Né? Não aborrecente, viu, gente? Não existe esse termo aborrecente, não. Isso aí é brincadeira. É adolescente mesmo. E o que o adolescente faz? Ele geralmente se relaciona com as pessoas iguais a ele. Encontra a namoradinha, o namorado. Por que você gosta dela? Porque ela gosta de tudo que eu gosto. Ou seja, nós estamos apaixonados por nós mesmos. É a adolescência, é o narcisismo. Né? Então, nessa época, a gente não se junta com os diferentes, é sempre com os iguaizinhos, né? Gosta de jogar futebol? Eu também. Gosta de sorvete? Eu também. Mas nada diferente. E aí é a fase narcísica, que a psicanálise diz. É a gente procurar os nossos iguais. Né? Muito bem. Então, a primeira lição de sustentabilidade, joio do trigo. Joio do trigo. É interessante porque depois os espíritos vão dizer que os ceifeiros do Senhor, e aí eu fico realmente preocupada quando Jesus diz isso, os ceifeiros do Senhor virão num certo tempo, quer dizer, vem sempre, né? Porque a humanidade está sempre se renovando. Crise é transformação, tá, gente? Crise é transformação, o mundo não vai se acabar, são transformações. E para transformar é preciso morrer o velho. E morrer é difícil, é doloroso. Mexe com tudo, não é? Não é verdade? Se alguém morre, algum amigo nosso, mexe com todas as estruturas. Muda a vida de todo mundo. Assim são as crises. É uma mudança, mas uma mudança grande. E esses ceifeiros do Senhor vêm sempre, gerações e gerações. Por isso que nós vemos aí as calamidades, não é? Os acontecimentos geológicos. Nós vemos também sociedades brigando um com o outro. Por quê? Porque é preciso mexer nesses instintos para que o homem comece a mudar. Vamos ver como eles se comportam agora. Por isso que os ciclos se repetem. Hoje nós estamos vivendo um ciclo que, segundo o conhecimento astrológico, é o mesmo de 1960. É a mesma década reproduzida. É a Revolução. Eu fiquei impressionada, eu digo, nossa, mas é mesmo, vai lá e pesquisar, e é verdade. Estamos vivendo um ciclo parecidíssimo com 1960, de liberdade, de libertação, de lutas, de destruir o que é velho, que não presta mais pelo novo. Só que agora os testes são outros. E a nossa mudança tem que ser feita. E nós precisamos mudar. Né? Porque os ceifeiros do Senhor virão separar o joio do trigo. Sempre virão, e agora mais ainda. Porque se quisermos viver um mundo de regeneração, a gente precisa construí-lo. E não dá para construir sem matar o que é velho, o que não está mais dando certo, o que não funciona. Então a limpeza está grande e vai continuar. São mais 40 anos, segundo Chico Xavier. Né? Em 2019 começa a grande virada, mas só em 2057. E aí coincide com os ciclos solares, que é impressionante como as ciências se integram,
nos assuntos, pega Chico, pega ciência, pega astronomia, astrologia, e aí você vai em tudo e dá certinho. É isso mesmo, 2057. É o ciclo do amor. Regência para a filosofia de Vênus. Vênus, 2057, é a regência do amor. Então, a gente vai demorar um pouquinho para ver a humanidade do jeito que a gente quer. Mas estamos construindo a duras penas e não estamos aqui por acaso. Somos os construtores, certo? E aí vem a segunda imagem que eu trouxe, que é a mulher de Samaria. Eu gosto muito dessa passagem, gosto muito dela, acho muito bonita. A samaritana, que era inimigos, né, dos judeus, não se entendiam muito bem, e Jesus diz a ela o seguinte, quando ela pergunta, me dê algo de beber, me dê água, eu preciso, estou com sede. Os apóstolos foram buscar comida, né? Os apóstolos estavam morrendo de fome, e Jesus ali intacto, tranquilo. E enquanto ele aguarda os apóstolos voltarem, ele encontra essa mulher sentada na fonte de Jacó. Fonte de Jacó, com a sua cisternazinha, colhendo ali água. Sol de meio-dia. Esse frio maravilhoso de Recife, duplamente, triplicamente nessa época, né? Por isso que eu não sei como eu estou de blazer, porque eu estou trabalhando mentalmente para não sentir calor. E aí, ele pede de beber a essa mulher. Ela diz, como você me pede água? Eu sou uma samaritana e você é um judeu. E outra coisa, eu sou uma mulher, você está dirigindo a palavra a mim, como tem coragem? Cuidado, né? Para não ser repreendido pelos próprios homens samaritanos e pelos homens do seu povo. Não pode. E Jesus quebra todos os paradigmas. Eu gosto de Jesus porque ele quebra os paradigmas. Ele não tem medo. Quem decide com quem falo sou eu. Né? Ora, bolas, né? Então, é muito interessante isso. E aí ele vai dizer o seguinte, tu estás buscando essa água, bebendo dela, mas um dia ela vai secar. Agora, a água que eu tenho para te dar, essa nunca mais sentirás sede. E aí o discurso, Humberto de Campos fala lindamente no texto A Boa Nova, essa passagem. Amélia Rodrigues também, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, também traz essa passagem de uma forma poética lindíssima, né? Descrevendo todo o cenário em volta, os passarinhos, psicometria, né? Psicometria, ela foi para lá e voltou. E trouxe o cenário desse acontecimento. E aí nós vamos chegar na segunda ponte de sustentabilidade. O computador não é sustentável, gente. Não sustenta, não se sustenta. Sustentabilidade. Olha só. A água viva. A água viva. No momento dos 500 da Galileia, que é a última aparição do Cristo na esfera mais grosseira da Terra, quando ele vai ascender e sair dessa atmosfera pesada da Terra, e ali ele ascende, depois de todo o trabalho que ele faz, depois que ele morre o seu corpo, não é? E revive o espírito, nos 500 da Galileia, ele retoma esse discurso, essa parábola da água viva. E nos convoca a sermos o fermento do mundo. Olha, meus apóstolos são os faróis, seguem-os, ele diz para o povo. E vocês serão o fermento. Porque eles se vão, né? Vão embora. E vocês vão ficar. E depois vão voltar. E nós estamos aqui, não é? Uns trabalhando a mediunidade, outros se tornando simpatizantes da doutrina, outros querendo apenas um alento, outros precisando de apoio emocional. E assim nós estamos aqui, fermentando a nossa alma, né? Para que ela cresça, para que ela ascenda. E aí Jesus dá a lição da sustentabilidade. Quer dizer, quando você entender o valor do espírito, nada, a matéria, não vai lhe destruir. Os impulsos materiais não vão lhe dominar. Você será autossustentável. Nas dificuldades, talvez na pobreza, na miséria, nas doenças. Olha a água viva, sustente-se. Mantenha-se vivo com essa água que eu estou te dando de beber. O conhecimento do Evangelho, a busca da evolução espiritual e do autoconhecimento. Aí a segunda lição de sustentabilidade. Tem muitas, eu trouxe apenas 3. Alguém sabe grego? Não, né? Nem eu. Mas eu posso dizer o que tem dito aí. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí está a moeda, né? O retrato lindo de César ali, né? César, o imperador César.
E Jesus foi interpelado sobre os impostos que o povo pagava. Nossa, mas esse tema não muda, né? Hoje a gente também continua reclamando de imposto, né? O imposto continua nos perseguindo. E os impostos... e os impostos são necessários. É tanto que ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que sabedoria, né? E é outra lição de sustentabilidade. É preciso dar aquele que precisa daquilo, que seja justo, é dele. Mas o que é justo de Deus, nós estamos a descobrir. O que é que Deus deseja de nós? Até hoje, eu refaço essa pergunta para mim, todo dia de manhã. O que Deus deseja de mim? E aí muita gente completa, que seja feita a vontade dele e que eu faça o que ele deseja. E aí a nossa intuição, por isso os espíritos dizem, está na sua intuição, o que é supérfluo e o que é necessário. Eu não vou dar regras, é um limite, são limites entre os dois. Porque precisamos também dos gozos terrenos, precisamos viver a matéria, precisamos nos sentir bem, felizes. Agora, temos que encontrar os nossos limites. E aí, dá a César o que é de César, dá ao corpo o que é do corpo, e a Deus o que é de Deus. No limite, sustentabilidade. Cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos. Bom, aí eu vou dar uma parada, vou voltar na nave do tempo a 500 anos antes de Cristo. Sim, vou chamar ele, Platão. Vem cá, Platão. Platão, 500 anos antes de Cristo, começou a trazer a primeira ideia de sustentabilidade. É por isso que eu digo que esses homens grandes da época, eles seguem o mesmo princípio. Eles trazem conhecimentos importantíssimos, né? Buda trouxe, Gandhi trouxe, e muita gente trouxe, Madre Teresa trouxe, Confúcio, na Pérsia, grandes líderes na Pérsia, não vou citar aqui, é muita gente. E aí Platão, conversando com Glauco, isso está no livro A República. A República, Nova Acrópole, na Acrópole só se relacionavam, os homens se encontravam para decidir as leis, e eram assuntos, todos os assuntos, inclusive que festa teria na Grécia, né? Assuntos até triviais, né? Eles se reuniam na corte. Agora é interessante porque nesses encontros só eram homens, né? As mulheres não participavam, né? As mulheres não participavam e ficavam de fora. As mulheres entravam só para tocar harpa, né? Tocava a harpa e diziam, tchau, vão embora. Tá bom, já nos divertimos, que bom. E vão cuidar dos seus fogões, né? E das suas crianças. E não discutiam política, não discutiam. A não ser uma tal de uma Diotima de Mantineia, sabe? Essa aí realmente me surpreende. Porque Sócrates citou ela, dizendo que Diotima da Mantineia tinha ensinado a ele o que é o verdadeiro amor. Ele não entendia. Eu também não sei quem é essa Diotima de Mantineia. Dizem que era uma pitonísia. Não está na história. Porque a história é assim, gente. Os personagens femininos, eles desaparecem. Acontece algumas bruxarias, eu não sei o que fazem, eles jogam na fogueira, somem. E alguns homens também, que trouxeram conhecimentos importantes, também morrem, né? Mas aparece, ultimamente, quem falou isso foi Haroldo Dutra, ele pesquisa muito sobre isso, e encontraram os arquivos do Mar Morto. Eu digo, mas essa turma caprichou, porque enterrou muito bem enterrado, para agora ser trazido esses arquivos. Mas muita coisa foi queimada, né? E Glauco, um discípulo de Platão, na República, diz o seguinte, muito bem, você fala de sustentabilidade, né? Não nesse termo, lógico que essa palavra não existia. E como faremos para ter os nossos prazeres? Aí Platão vai dizer, olha Glauco, se você quer ter mais prazeres, significa que você vai precisar de mais gente para trabalhar, para você. Massagem, né? Cozinhar, né? Para os seus prazeres. Significa também que você vai ter que plantar mais, para se alimentar mais, né? Aí, o espaço que você faz isso é pouco. Aí você vai ter que bater na porta do vizinho e pegar um pedacinho da terra dele, que é pouco. Bom, aí começou o grande problema diplomático. Você está invadindo a terra de alguém, vai gerar uma guerra. Muito bem? Aí Glauco diz, mas e como é que eu vou viver? E os prazeres? E o vinho? E as uvas? E os temperos? E os molhos? E aí Platão diz, ora, vá comer pão e vá comer figo. Você não vai morrer.
E aí Platão dá a primeira lição no livro A República, de que nós temos o suficiente. Ah, Jesus diz isso, diz naquela passagem que ele diz, olhai os pássaros, né? Olha só, a roupa dos pássaros, né? Eles sobrevivem, porque Deus sabe muito bem do que nós precisamos. E não nos vai faltar o básico, o necessário para vivermos. Não tenhamos medo. A gente tem muito medo de perder, né? De não se alimentar, de passar fome, disso tudo. É um medo do nosso, é o nosso instinto gritando. Mas nós esquecemos que tem o nosso Pai. E Ele está olhando por cada um de nós. Não é à toa que acontecem algumas coisas para nos empurrar, para nos ajudar no momento de dificuldade, não é? Sempre vem. Quando você está com a cabeça lá feito a mulher de Samaria, tino do meio-dia, a cabeça pegando fogo, ela entristecida com o seu casamento, com as dores e as violências que ela estava sofrendo, Jesus aparece. Jesus aparece. E aí nós não podemos esquecer que as ajudas vêm. Foi bom que nosso amigo falou que a gente lembra muito pouco do nosso guia espiritual, né? A gente sempre lembra muito dos obsessores. Os obsessores, eles têm um trono, né, muito grande na nossa vida. E nós temos que lembrar que os obsessores são aprendizes como nós. E muitas vezes nos ensinam bastante, né? Mas tem também os nossos guias, os espíritos familiares e amigos. Esses nos conhecem muito bem e nos ajudam bastante. Por que não lembramos também deles? Né? Por que não lembra dele? Eita, agora. Todos os encontros do Cristo, tem lá a mulher adúltera, tem várias passagens, não é? Ele diz essa frase que eu coloquei só para finalizar esse slide. Nosso tempo está pequeno. Vais e não cometeis o mesmo erro. Jesus nunca diz, vem e me siga, a não ser os apóstolos, os discípulos, que estavam eleitos ali por ele, né? Já prontos para aquela tarefa. Ele diz assim, vais e não cometeis o mesmo erro. Há outra lição de sustentabilidade. Outra lição de sustentabilidade. Aí ele está falando de, Simone? Reciclagem. Opa! Recicle-se. Recicle-se. Né? Aquele objeto já não vai mais ser aquilo. Pode se tornar outro. Não desperdice. Não desperdice seu tempo. Não desperdice as coisas. Não jogue fora. Não jogue lixo na natureza. Não é? Não maltrate os animais. Não derrube árvores. E por aí vai. Pois é, não cometeis o mesmo erro. Recicle-se. Não é? Caminhe para frente. Mude a sua atitude. Deixa eu puxar aqui. Tem uma imagem subliminar, não vai aparecer, felizmente. Mas é uma charrua. A charrua é um objeto de tração animal usada na época. Hoje tem as charruas mecânicas, né? Já mecânicas, que servia para arar a terra. Arar a terra. Eu gostei de fazer esse link dessa passagem da mulher aí que foi pega em adultério, e aí estão os homens todos com as pedras nas mãos, né? Não aparece quase o rosto de nenhum, só a pedra, porque o que interessa nessa imagem é mostrar o julgamento. O julgamento é a pedra, é você dizer, você errou. Você errou. E aí nós vamos entender que a verdadeira caridade são 3 palavras, é o BIP, né? Todo espírita já decorou isso, né? Todo mundo chega e diz, quer decorar, é mesmo. BIP, benevolência, indulgência e perdão. Perdão. O BIP. E aí eu fiz o link da charrua, quando Jesus diz, ao colocares a mão na charrua, não olheis para trás. Vamos ver o que ele queria dizer com isso? Muitas coisas. Eu gosto de lembrar o seguinte, que os evangelhos, eles têm interpretações diversas, e cada um pode sim senti-lo de forma diferente, né? Essa é uma forma que eu estou trazendo, outras pessoas trazem outras formas de análise, mas, no entanto, o fundamento é sempre o mesmo, a transformação humana. E aí a charrua é um objeto que, se você olhar para trás, ela sai de prumo. E aí você já não está mais arando o que você estava predestinado a fazer. E o que é que ele quer dizer? Cuidado, não se distraia, não volte para o passado, não cometa os mesmos erros, não fique ali atrás, se remoendo, se culpando as pessoas. Olhe para frente, para que a trilha seja feita. Olha aí, mão na charrua, olhar.
E também é um objeto que pode cortar. E se você se distrair, você pode se ferir também. Então, cuidado com se distrair para não se ferir. E aí a gente retoma a questão dos excessos, né? A questão dos excessos que também gera sofrimento e também pode haver ferimentos, né? Ferimentos. Agora vem a mulher adúltera, e essa cena também muito bonita. Humberto de Campos, se eu não me engano é ele sim, que vai dizer que nesse momento que ele se agacha e começa a escrever na areia, ele fica nivelado a ela, percebam? Há um nivelamento de Jesus, ele se agacha, fica na mesma altura daquela mulher jogada ao chão, ele se nivela a ela, que imagem bonita, e começa a escrever ali. Dizem que é os pecados de todos aqueles que estavam ali. Ele começa a escrever. Então as pedras, olha, baixam. A cena já é as pedras baixando. Ele começa a escrever. Cada um ali estava cometendo de pecado. Esse termo pecado eu vou usar porque é o termo da época, né? Os erros deles. Aí todos abaixo. E aí é quando ele diz a ela, mulher, cadê os homens? Cadê eles que iam te condenar? Todos foram embora. Pois é, eu é que não te condeno. Segues e não peques mais. Sustentabilidade. Não olhai mais para o teu passado. Te perdoa e não cometas os mesmos erros. E depois é justamente Solé, uma médium espanhola, que vai trazer essa imagem também continuada. Diz a história continuada, porque isso não continuou, né? Não tem escritos, mas depois com a psicografia vem os escritos, vem as revelações, que essa mulher começa a trabalhar a caridade. Ela se dedica a ajudar os leprosos, não é? Ajudar os leprosos. E depois ela reencontra aquele marido cego, vem até a casa, essa casa de ajuda que ela funda naquela época. E ela avista aquele marido de longe, e aí o coração fica apertado, porque ainda tem a culpa, não é? Ainda tem o sofrimento, ainda tem esse cenário aterrorizante de julgamento público, que é o pior que existe. É quando você coloca as pessoas publicamente e aponta todos os dedos. E nós esquecemos que ali está o ser humano, como nós, que erramos. E aí ela olha aquele marido vindo, e começa a ficar orando, e começa a rezar, porque tem medo da reação dele quando ele chegar perto dela. Mas quando ele se aproxima e ela fala, ele não reconhece a voz dela. E aí ela acha estranho. Aí ela percebe que ele está cego. Ele não enxergava. Então ela acolhe ele e trata-o com o mesmo amor. Ali está o reencontro. Ali está, caso encerrado. Ela está ajudando e ele também está automaticamente perdoando pela ajuda que recebeu. Então, esse trauma, essa traição, está ali resolvida entre eles. Eu vou abrir logo as 4 imagens, que eu ia fazer suspense, mas são 4 imagens que eu acho que vocês conhecem, né? Alguém não conhece? Né? Todos conhecem. Muito bem. Aí eu trouxe 4 vidas e 4 luzes interessantes. O primeiro, eu já falei, que foi Platão. Platão trouxe à humanidade uma nova forma de fazer política. Mas a política no sentido de distribuição de renda, de justiça, de caridade. Para isso foi criada a política. A política é uma ciência distributiva, de igualdade. Não é muito o que nós vivemos hoje, mas foi assim a idealização da cidade perfeita trazida por Platão. Platão conversava com os espíritos. Quando ele escreveu o mito da caverna, ele falava exatamente isso, que quem tem a comunicabilidade com os espíritos e a capacidade de enxergar a metafísica, o que estava além da matéria, conseguia se libertar da caverna. E o que é a caverna? Os nossos medos, os nossos receios, a nossa escuridão, aquilo que a gente não quer enxergar. E aí nós vivemos numa caverna. No dia que nós sairmos dela, através da consciência espiritual, do esforço, da reforma, do sacrifício mesmo,
de negarmos esses instintos que nos governam ainda e que nós usamos aquela velha justificativa de que não somos perfeitos. Sim, não somos e não seremos durante muito tempo ainda, né? Mas se nós não quisermos mudar, jamais seremos. O que é utopia? A utopia é o que não existe? Não. A utopia não é o que não existe. A utopia é o horizonte que nós precisamos percorrer. Porque se não tiver esse horizonte, nós não chegaremos a lugar nenhum. Por isso a utopia é tão bonito, né? Você é utópico. Esse seu pensamento é utópico. Que bom que é utópico, porque é a esperança que nós podemos mudar e que o mundo pode ser melhor. Nós fazemos parte da construção desta utopia. E aí tem Francisco de Assis, que eu trago também um momento importante da caridade de Francisco de Assis, além de todas que ele fez, né, de deixar para trás o seu sobrenome, as suas vontades de guerrilhar, aqueles instintos ainda presentes em Francisco, que é também a reencarnação do espírito de Ramatiz, Francisco, né, de Assis, né, Ramatiz. E aí Francisco um dia estava fazendo jejuns, que era muito comum, com os seus monges, todos jejuando, sem se alimentar, e ali todos trabalhando os seus limites. E um monge parou e disse: eu não aguento mais, não nasci para isso, não dá para mim, estou com fome, preciso comer, não aguento, não sou perfeito, Assis, não dá para mim, não sou você. Se levantou, e aí decepcionado, porque todos olharam com ele para julgamento, não é? Como ele está aqui então? Para que você veio? Não é? Se você não está pronto para esse tipo de encontro, né? E aí Francisco faz um sinal e diz: calma, você está com fome, vai lá, pega um pedaço de pão e diz, divide no meio, diz: tome o seu e tome o meu, eu sou solidário a você, com o tempo você chega lá, por enquanto você não está conseguindo, e eu entendo. Olha que beleza, ele quebra o jejum com ele, aí todos se calam. Se ele quebrou, nós não temos que julgá-lo. É um mestre, né? É um mestre. E Bezerra de Menezes. Bezerrinha, meu querido Bezerrinha, né? Esse espírito que eu tenho uma ligação importantíssima, porque foi graças a ele que eu estou aqui, viva, né? O trabalho da equipe espiritual dele, no acidente que eu sofri. A equipe espiritual dele me operou e eu estou aqui para contar a história. Então eu devo muito a ele, à equipe dele. Bezerra de Menezes foi um grande político da época. E um dos maiores divulgadores da doutrina espírita em pleno império. Trouxe com ele, logicamente, o nosso imperador Dom Pedro II, que também foi um grande homem, um grande espírito, né, que abriu muitas portas no Brasil, Dom Pedro II. É bom, eu gosto de lembrar isso, porque quando você fala na política, né, é porque nós estamos acostumados com uma política desastrosa, mas a política foi feita para o bem, né, ela foi criada para a distribuição, para o conhecimento, para a educação, para tornar os homens melhores, mais justos, dialogarem, enfim, chegarem à ética, ao exercício da ética, a convivência melhor uns com os outros. E Bezerra de Menezes foi um desses homens que não tinha nenhum apego material. Se formou em medicina, doava praticamente tudo que ele tinha para salvar os seus pacientes. Dedicação absoluta. E uma das cenas que eu acho mais importante, e eu ainda era estudante de juventude da Federação Espírita Pernambucana, e por incrível que pareça, a minha evangelizadora, Aurenice, a Áurea também, Edson Caldeira também foi evangelizador meu, e eles disseram: vocês vão escolher uma personalidade espírita para falarem. Aí eu digo: eu quero. Eu já tinha meus 15 anos, já tinha passado pelas dificuldades que eu tinha passado. Eu quero falar. Você vai falar com ele? Bezerra de Menezes. Vou falar da biografia dele. E eu me lembro que eu fiz uma pesquisa assim, com 15 anos, maravilhosa, me sentia própria. Eu digo: nossa, eu fui pesquisar. E aí foi que... Aí eu disse: nossa, que maravilha. Eu fui falar sobre todas a vida dele, tudo, desde o Ceará, quando ele partiu do Ceará. Mas uma das coisas mais tocantes que eu achei, a cena dessa misericórdia divina que vem, que nós não estamos sozinhos, é quando ele está com todos os aluguéis atrasados, sem um tostão mesmo. Kardec também passou por isso, ficou sem um tostão porque a academia brigou com ele, botou ele para fora, né? O professor que fica falando em coisa de espírito, não, isso não é sério. A filosofia não aceita, né? Materialista da época. E aí ele toca a campainha. É um rapaz.
Ele dava aula particular, o que era normal, né? Quem não deu aula particular? Quem era professor? Eu quero marcar umas aulas com o senhor. O senhor não é o senhor doutor Bezerra? Ele sou. O senhor não dá aula particular? Estou dando. A Cris estava braba, né? E aí ele diz, ok. Agora eu quero pagar antecipado, viu? Eu vou pagar antecipado. Olha só. E ele sem um tostão. E ele olhou assim e disse, mas não é justo, vai que eu não dou a aula. Não, mas aceite. A justiça, né? Vai que eu não dou a aula e tem que devolver o dinheiro depois de gastar. Esse é o problema. A gente gasta antes de dar os compromissos, né? Cool. E ele, tudo bem, recebe o dinheiro e vai embora. Fecha a porta e vai embora. Aí no outro dia ele fica esperando o rapaz. Espera, nada. Nada do rapaz. Ele disse, mas como é que pode? Como é que pode? Cadê o rapaz? E aí a espiritualidade revela que ali foi um espírito benfeitor, que trouxe a quantia que ele estava precisando. É claro que quando a gente fala disso, esse dinheiro é ilegal, de onde surge esse dinheiro? De um doador, gente. De alguém que tinha o dinheiro e a espiritualidade pôde pegar. Foi dado. Né? Foi dado, gente. Não é roubado, não. Essas coisas não acontecem no mundo espiritual assim, não. Alguém já doou. E ele foi o veículo para receber. Entende? Entende? Pode não ser em consciência física, mas no sono tem os doadores. Eles levam lá, pode pegar, pode levar. E aí é a materialização, e ele recebe aquela quantia e quita as suas dívidas, né? E é muito bonita essa passagem, né? Quando se trabalha para o bem, existem os nossos advogados que nos ajudam. Por isso que nós estamos aqui. Porque teve muita gente que nos ajudou a estar aqui. Muita gente. Não foram poucos, não. Cheguei no fim? Está no fim? Opa, que bom. Gratidão a vocês, obrigada por tudo. Mas antes vamos falar um pouquinho. Eu gosto sempre de deixar uma poesia, né? É um vício do espírito, né? São as lembranças do espírito. Vamos lá. Caridade. Caridade é algo que não se vende. Caridade é que se nasce com ela. Uma hora ou outra, ela surge dentro de nós. É semente divina. Semente que vem dos céus. Ora, é um broto de feijão? Não, não, não. É o amor que você tem dentro. Ora passam, ora chegam. Não adianta, um dia irei embora. A vida acabará, mas serei, sim, instrumento dessa tal de caridade. A oportunidade que tenho, não devo desperdiçar. Posso dar um pão, posso dar um abraço, posso dar uma roupa que não visto. Oi. Mas também posso dar a roupa que visto. Aí sim, é a minha caridade. E agora, o mundo reclama. Onde está, Caritas? Onde te escondes? Nos quadros que pintam? Nas vielas onde andastes? Não, caridade, estás no ar, chamando a todos para trabalharem contigo. Muita paz, que Deus esteja com vocês. Obrigada. Muito agradecidos a nossa irmã Simone pelos esclarecimentos da noite de hoje, trazidos através de seus estudos. E vamos pedir à irmã Nelly que faça a prece final de coração para encerrarmos essa etapa dos trabalhos. Meus irmãos, fechemos nossos olhos, elevemos nossos pensamentos ao alto e agradeçamos o banquete espiritual que recebemos. Que o aprendizado, que os ensinamentos possibilitem o nosso adiantamento moral e espiritual através das nossas mudanças de atitude. Que nós possamos, ao longo desta semana, que se iniciará letivamente na segunda-feira, praticar, aplicar a caridade, o amor, ora tão bem ouvidos e aprendidos. Desejo a todos um bom final de semana. Passo a palavra para o irmão Glauber para a conclusão deste trabalho. Agradecidos a Deus, ao Cristo de Deus, Manuel Quintão, dirigente espiritual dessa casa, e toda a sua equipe que nos acolhe,
damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja.